torcedor, eu quero começar aqui esse vídeo rapidinho, tá? Rapidinho mesmo, porque o Ryan estreou hoje na Premier League, vestindo a camisa do Bournemouth. O jogador ele entrou em campo aos 67 minutos, ou seja, aos 22 minutos do segundo tempo. Ryan teve exatamente 25 minutos em campo somados acréscimos. E em 25 minutos em campo, o cria das categorias de base do Vasco, o Ryan, já encantou a Inglaterra. Em 25 minutos, o Ryan já mostrou muito mais do que vários outros jogadores que saem do futebol brasileiro, vão para um clube europeu e não conseguem mostrar em muitas partidas. Ryan, hoje, em sua estreia, já deu a sua primeira assistência, já participou de forma direta no gol do clube inglês. E uma linda assistência, estilo Ryan, arrancando, em posição física, colocando o corpo e dando para o jogador do Bournemouth fazer gol só empurrando para a rede. Ryan é jogadoraço, Ryan é atleta que vai brilhar no continente inglês, no continente europeu, perdão, na Inglaterra. Um atleta, assim, difícil de se ver. Está fazendo muita falta aqui, fará ainda mais, veremos esse crescimento e ficará ainda mais aquele sentimento de caraca, Ryan poderia ter ficado um pouquinho mais para ser vendido por um valor muito maior do que foi. Hoje, Ryan foi vendido por 35 milhões de euros. Aí daqui a meses, pouco, esse valor do Ryan multiplicará. Que jogador! Chegou com o pé direito na Premier League, linda assistência, bonita jogada e parabéns, Ryan! Brilha aí na Inglaterra. Nós daqui ficaremos muito felizes e sempre acompanharemos. O jogo acontecer agora e a gente para tudo o que está fazendo para ver o cria em campo. Brilha, Ryan! Jogadaça, chegou com o pé na porta na Premier League. Agora, fiquem com o vídeo que está gravado e ó, tá cheio de informação. Fique ligado aí! Bom, amigo vascaíno, vambora então trazer para você todas as atualizações desse sábado sobre o nosso Vasco da Gama. Tem novidades se tratando das negociações envolvendo Cláudio Spinelli e Vasco da Gama, mais uma proposta na mesa do clube equatoriano feita pelo Cruz Maltino nestas últimas horas. Além disso também tem novidades com relação ao que aconteceu hoje lá no CT Moacir Barbosa, preparação para a partida dessa próxima segunda-feira contra a equipe do Madureira em São Januário. Além disso, também teremos muitas outras informações, muitas outras novidades nesse Fala Gigante, nesse segundo vídeo do seu sábado, que chega bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações do nosso Cruz Maltino. Mas, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do nosso canal, chegando sempre pela parte da tarde. E temos também o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Show? Vamos embora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, né, sobre o nosso Vascão. E bom, eu quero começar aqui, primeiramente com você, este Fala Gigante, trazendo essas imagens que estão aparecendo aí para vocês, imagens do que aconteceu nessa tarde de hoje lá no CT Moacir Barbosa. Nessa tarde não, perdão, nessa manhã de hoje no CT Moacir Barbosa. O elenco Cruz Maltino entrou em campo hoje, né, para mais uma manhã de preparação. O Vasco terá uma partida contra a equipe do Madureira, nessa próxima segunda-feira, dentro de São Januário, jogo válido pela 5ª rodada da Taça Guanabara, um jogo de fato importante para o nosso Vascão. E além de segunda-feira, o Vasco da Gama também terá mais um jogo na próxima semana.
O Cruz Maltino terá pela frente a equipe da Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro na quinta. Então o Vasco entra em campo na segunda contra a equipe do Maricá, às 8 horas da noite, e enfrenta a Chapecoense na quinta-feira também, às 8 horas da noite, né? Então o Vasco terá 2 partidas aí nessa próxima semana e hoje iniciou a preparação para esses 2 jogos. A expectativa é que o jogo dessa próxima segunda-feira o Vasco não vá com o chamado time titular, né? O Vasco preserve alguns jogadores, até porque na quinta o elenco viajou para São Paulo para enfrentar a equipe do Mirassol na estreia do Campeonato Brasileiro e já na próxima quinta terá uma partida contra a Chapecoense. Nesse momento, o que vale definitivamente é priorizar o Campeonato Brasileiro. Então, exatamente por conta disso, o Vasco foi com o time titular na quinta, irá com o time titular novamente na quinta-feira que vem, preserve então algum dos principais jogadores no jogo contra a equipe do Madureira. O Vasco deve ir, inclusive, com uma equipe muito semelhante a que enfrentou o Boa Vista, né? Na terceira rodada do Campeonato Carioca da Taça Guanabara. Expectativa, inclusive, tá, amigo torcedor, é que tenhamos 2 jogadores estreando já contra a equipe do Madureira. No caso, o Marino Enestrosa, novo reforço, e também o Brenner. Esses 2 jogadores estão regularizados pelo Vasco da Gama, já podem então, né, estrear, entrar em campo e tendem a fazer a sua estreia já contra a equipe do Madureira nessa próxima segunda-feira, para ir exatamente ganhando o ritmo, tá? Além de Enestrosa e Brenner, há uma expectativa que o Rojas também comece a partida como titular para continuar ganhando essa minutagem entre os iniciais. O próprio Tietê também, Alan Saldívia, o Piton volte também ao time titular para tentar ganhar uma confiança maior. Um Vasco que vai dar uma mesclada importante, mas a grande expectativa está acerca, né, de Marino Enestrosa e também acerca de Brenner. O Vasco ganha muito, qualifica muito o seu elenco com a chegada destes 2 jogadores. E encaixando, tá, Brenner e Enestrosa, o Vasco terá um setor ofensivo de muita qualidade para essa temporada de 2026. Olha, amigo, eu fico sinceramente imaginando como será o nosso Cruz Maltino com esses 3 atletas no setor ofensivo. Expectativa grande: Gomes, Enestrosa e Brenner. Anote aí, amigo torcedor Cruz Maltino, que esse trio vai dar trabalho em 2026. Encaixando esses 3 jogadores, teremos muitas alegrias. Então, segunda, eles já fazem a estreia. Um jogador que chega, porém, no ano passado, inclusive até com muita expectativa, não com a mesma expectativa de que hoje chega a Enestrosa e chega também o Brenner, mas vem com uma pompa, vem aí com uma certa mídia à sua volta, foi o Matheus França, né? Matheus França chegou ao Vasco da Gama vindo de um clube do futebol inglês. Ele vem do Crystal Palace, ele é comprado pelo clube inglês junto ao Flamengo, chega com muita moral, chega aí, né, com até mesmo a expectativa de desempenhar um grande futebol no Vasco da Gama, mas isso definitivamente não aconteceu. Matheus França não está jogando bem, Matheus França não está tendo destaque, Matheus França está indo de mal a pior. E isso dentro do Vasco, inclusive, não está caindo muito bem, tá, amigo torcedor Cruz Maltino? A informação que temos é que hoje, internamente, o Vasco está vendo essa queda de rendimento do Matheus França a cada partida, e inclusive desde o primeiro momento que pisou ao Vasco da Gama, um rendimento muito abaixo do esperado. Ele que tem um dos maiores salários do elenco, o Matheus França recebe um salário próximo à casa de R$1 milhão, mas é um jogador que está no final da fila do time titular, até pelas atuações, né? Foi contratado no meio do ano, não conseguiu marcar nenhum gol, não conseguiu dar nenhuma assistência em exatamente 21 partidas, veste a camisa 9 do Vasco da Gama, uma camisa tão especial que vários craques já vestiram. Hoje é do Matheus França, ele infelizmente não faz por onde. Ele entra novamente, o Diniz dá uma oportunidade para ele na partida contra a equipe do Mirassol, que aconteceu agora nessa última quinta-feira, e o Matheus França não faz absolutamente nada. De novo, não apresentou um bom futebol. Internamente acredita-se, inclusive, que o nível apresentado pelo meio está, sim, abaixo do esperado. Que bom que o Vasco vê que o Matheus França não está jogando nada. Que bom que o Vasco entende internamente que a bola que o senhor Matheus França está jogando é ruim. E isso o Vasco da Gama hoje trata como certeza. O Matheus França não desempenha no Vasco da Gama. O Departamento de Futebol e a Comissão Técnica esperam uma resposta do atleta que é visto, sim, como um jogador que poderia estar entregando mais ao Vasco da Gama.
Entretanto, mesmo diante desse desempenho de fato muito abaixo do esperado do jogador, internamente, o Vasco da Gama não trata, em nenhum momento tratou, inclusive agora também não, a possibilidade de uma rescisão de contrato do jogador. O Matheus França tem um contrato curto com o Vasco, apenas até o meio dessa temporada, ele está apenas emprestado, pelo Crystal Palace ao nosso Cruz Maltino, e diante desse alto salário ficou-se a dúvida no meio da torcida. Poxa, o Matheus França não está rendendo, não está jogando, tem um salário alto, o Vasco busca baixar os custos, por que não pensar em uma rescisão contratual do atleta? Entretanto, amigo torcedor, hoje o que nós temos de informação é que não há nenhuma possibilidade do Vasco da Gama rescindir o contrato do Matheus França. Uma pena? Não sei, mas é informação. Enquanto há contrato, Matheus França permanecerá no Cruz Maltino. Está lá atrás da fila, Coutinho é o grande nome, é o grande camisa 10. Chegou o Rojas, que faz a função que o Coutinho faz ali no setor de meio campo e até com muita qualidade. O Matheus França, quando vinha entrando na última temporada, entrava exatamente nessa função de camisa 10, ou seja, o Matheus França vai para o fim da fila no setor de meio campo. O Matheus França já não tinha possibilidade de entrar nas pontas, vai para o fim da fila também. Então, a cada dia que passa, a cada jogador que chega, o Matheus França vai ficando para trás. Tem que melhorar muito, tá jogando absurdamente nada esse atleta, cria da base do rival, que tem um salário de quase R$1 milhão por mês no nosso Vascão. Bom, e para fechar com vocês esse Fala Gigante, quero falar com relação à novidade de mercado, se tratando do Spinelli, porque temos algumas informações para trazer aqui a você nesse Fala Gigante, informações inclusive muito importantes, muito boas para o Vasco e também para o torcedor Cruz Maltino. Qual é a informação que tenho para trazer aqui para você? O Vasco ele tem um grande desejo na contratação de Claudio Spinelli. O Vasco colocou uma proposta na mesa do clube equatoriano. Essa proposta ela foi por empréstimo. O clube equatoriano rejeitou a proposta de empréstimo que o Vasco fez e o Vasco adicionou a essa proposta uma nova possibilidade de contratação que era por compra em definitiva. Uma proposta próxima à casa de $2 milhões. O clube equatoriano novamente rejeitou aquilo que o Vasco colocou na mesa. E a informação que temos hoje é que o Vasco colocou mais uma proposta na mesa do Independiente Del Valle. Dessa vez, uma proposta mais próxima àquilo que é o desejo do Independiente Del Valle nas negociações. Informações aí do jornalista César Luiz Merlo é que nesse momento o Vasco colocou na mesa do Independiente Del Valle pela contratação de Claudio Spinelli uma proposta fixada em $3 milhões. A proposta mais próxima aí do que é o desejo hoje do Independiente Del Valle em fazer negócio, tá? A expectativa é que as coisas andem ainda mais nessas próximas horas, as conversas seguem em andamento, houve um avanço significativo nessas últimas horas. Claudio Spinelli, de 28 anos de idade, artilheiro do Independiente Del Valle nessa última temporada, já comunicou ao clube equatoriano seu interesse em sair do Equador e vestir a camisa do clube brasileiro, e esse é um fator, inclusive, que nesse momento vem sendo determinante para que Claudio Spinelli vista a camisa do Vasco nesta atual temporada. Um jogador interessantíssimo, muito bom de bola, jovem, que tem muita qualidade e eu não tenho dúvida, amigo torcedor vascaíno, que será um grande reforço para o Vasco. As coisas estão andando e mais um passo foi dado nesse sábado com a nova proposta feita no valor de $3 milhões ao clube equatoriano. Spinelli não quer ficar no Independiente Del Valle e volto a repetir, isso será determinante para que ele vista a camisa do Vasco da Gama. Boa notícia, né, cara? Claudio Spinelli é um grande jogador. Acho que o Vasco ganha muito com a chegada desse atleta que tende aí a se desenrolar nesses próximos dias essas negociações, bater o martelo e fechar negócio. Falta pouco para essa negociação ser selada. Show? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Bom, eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Fala Gigante, o segundo vídeo apenas desse sábado. Já, se tivermos muitas informações importantes nesse sábado, eu volto com Boa Noite Gigante contando muito com todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações, vai!